Imagine que toda a narrativa que você conhece sobre a guerra do Iraque esteja incompleta. E que por trás das armas de destruição em massa, da luta contra o terrorismo e da busca por petróleo, houvesse algo muito mais antigo e misterioso. E se a verdadeira razão para os Estados Unidos invadirem o Iraque em 2003 não estivesse no presente, mas sim enterrada há milhares de anos? Hoje, vamos nos aprofundar numa história que mistura política, arqueologia e mitos ancestrais. Uma história que envolve o maior herói da Mesopotâmia, Gilgamesh, e um dos conflitos mais controversos do século XXI. Então, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e prepare a sua bebida, porque o que você vai ouvir agora talvez mude a sua visão sobre tudo o que achava que sabia sobre essa guerra. Vamos voltar a 2003, quando os Estados Unidos, liderados por George W. Bush, declararam guerra ao Iraque, com o pretexto de que Saddam Hussein escondia armas de destruição em massa. Você provavelmente lembra dessas manchetes. O mundo estava em alerta. A ONU pediu cautela, mas a invasão aconteceu assim mesmo. Agora, deixa eu lhe perguntar. Você realmente acredita que tudo aquilo foi só por armas que nunca foram encontradas? Ou que a guerra foi apenas por petróleo, como muitos repetem até hoje? E se a resposta for mais incômoda do que isso? Claro, o petróleo estava lá. O Iraque tem uma das maiores reservas do mundo, e documentos revelados anos depois mostraram que empresas como Shell, BP e ExxonMobil já planejavam entrar no país antes mesmo da invasão começar. Mas isso por si só não explica tudo. Há um outro detalhe muito menos divulgado e que poucos comentam. Enquanto o mundo assistia à queda do regime de Saddam Hussein, tropas americanas invadiam Bagdá, tanques tomavam as ruas e, em questão de dias, o governo iraquiano deixava de existir. Em meio ao colapso político, a violência, um outro tipo de perda acontecia, uma perda silenciosa, quase invisível, mas devastadora. Foi nos primeiros dias da ocupação americana que algo chocante aconteceu. No coração da capital iraquiana, o Museu Nacional do Iraque, um dos mais importantes acervos arqueológicos do mundo, acabou sendo saqueado. E o que foi perdido ali, talvez jamais seja recuperado. O museu guardava peças inestimáveis da história da humanidade. Relíquias dos sumérios, acádios, babilônicos e assírios. Civilizações que existiram há milhares de anos antes mesmo de Roma. Repleto de peças únicas e irrecuperáveis. Estatuetas, selos cilíndricos, joias, documentos, armas e tábuas de argila com escrita cuneiforme, incluindo partes do épico de Gilgamesh, considerado o texto literário mais antigo já registrado. Quando os soldados americanos entraram em Bagdá, os moradores locais pensaram que a arte e a cultura seriam protegidas. No entanto, não foi o que aconteceu. Enquanto o Ministério do Petróleo era rigidamente vigiado por tropas armadas, o Museu Arqueológico foi deixado à própria sorte. Sem qualquer tipo de proteção oficial, foi invadido por ladrões comuns, colecionadores oportunistas e, segundo muitos relatos, até por profissionais especializados que sabiam exatamente o que levar. Em apenas 48 horas, estima-se que mais de 15 mil peças tenham sido levadas. Muitas delas nunca mais foram vistas. O saque foi tão grave que o diretor do museu, na época, Donnie George, declarou que aquilo foi o maior roubo da história do patrimônio cultural da humanidade. Algumas salas foram completamente esvaziadas. Algumas peças foram destruídas no chão. Outras sumiram sem deixar rastros. O impacto foi sentido não apenas no Iraque, mas por arqueólogos, historiadores e universidades do mundo inteiro. A indignação foi global. Unesco, ONU e diversos museus internacionais condenaram o descaso. Até mesmo militares americanos afirmaram que o museu deveria ter sido protegido. Mas, para muitos,
Já era tarde demais. Nos anos seguintes, uma verdadeira caça aos artefatos começou. Algumas peças foram identificadas em feiras clandestinas na Europa, outras em leilões nos Estados Unidos. Parte foi recuperada graças a investigações da Interpol e da Polícia Federal de vários países. E entre as relíquias saqueadas estava uma das peças mais raras da história da humanidade, chamada Tábua de Gilgamesh. Um fragmento de 3.500 anos que contém parte da mais antiga epopeia escrita que se tem registro, o Épico de Gilgamesh. Uma história que fala de deuses, imortalidade e do sentido da vida. Seria o saque uma coincidência? Bem, talvez, mas muita gente começou a se perguntar: por que o museu não foi protegido pelas tropas americanas, se continha artigos tão importantes? Alguns teóricos chegaram a afirmar que o saque não foi apenas desorganização, mas parte de uma operação silenciosa para retirar objetos antigos específicos do país. Outros veem apenas negligência. O que se sabe com certeza é que um pedaço da trajetória humana foi arrancada, talvez para sempre. Mas antes disso, vale mencionar um fato que intriga até hoje estudiosos e teóricos do mundo inteiro. No início de 2003, pouco antes da invasão americana, uma equipe de arqueólogos alemães liderada por Jörg Fassbinder, do Instituto Arqueológico da Alemanha, anunciou uma descoberta impressionante. Ao usarem um radar de penetração do solo, um GPR, eles teriam localizado estruturas subterrâneas na região da antiga Uruk, que batiam com a descrição da tumba de Gilgamesh, encontrada no Épico. Entre as estruturas detectadas estavam sistemas hidráulicos antigos e uma possível câmara funerária retangular, localizada próxima ao leito seco do antigo rio Eufrates. Segundo Fassbinder, os padrões geométricos correspondiam à narrativa do texto milenar. Mas, semanas após esse anúncio, veio a invasão do Iraque. O projeto foi interrompido abruptamente e a equipe nunca conseguiu retornar ao local. Desde então, surgiram hipóteses de que os Estados Unidos teriam assumido o controle da área e confinado as informações. Nenhuma confirmação oficial foi dada e a suposta tumba de Gilgamesh permanece envolta em mistério. Para começarmos a entender a importância da descoberta de sua tumba e do fragmento roubado, precisamos conhecer a história de Gilgamesh, considerado uma das figuras mais antigas e enigmáticas do registro da civilização. Um rei que virou lenda, um homem que enfrentou Deus e desafiou a morte e inspirou relatos que ecoaram por milênios. Mas quem foi ele, afinal? Ele realmente existiu? Ou foi apenas mais um personagem mitológico? E por que a sua história, gravada em tábuas de argila há mais de 3.500 anos, ainda intriga pesquisadores, escritores, arqueólogos e até teóricos da conspiração? Bem, Gilgamesh foi um rei da antiga cidade suméria de Uruk, na região da Mesopotâmia, onde hoje fica o atual Iraque. Ele teria vivido por volta do ano 2700 a.C., e o seu nome aparece em diversas listas reais da época. Ou seja, ao que tudo indica, ele sim foi uma figura histórica. Mas foi a sua transformação em mito que fez a sua fama atravessar séculos. O que o torna tão especial é o épico escrito sobre ele. Mas, antes de falar da história, precisamos entender como ela chegou até nós. E aí entra um dos sistemas de escrita mais antigos do mundo, a escrita cuneiforme. Considerada a obra literária mais antiga já registrada pela humanidade, o Épico de Gilgamesh foi escrito em tábuas de argila, usando essa escrita, a cuneiforme. Essas tábuas foram encontradas em escavações arqueológicas em 1849 pelo arqueólogo Austen Henry Layard, nas ruínas do que seria a antiga Assíria de Nínive,
no que foi descrito como a antiga biblioteca da cidade do rei Assurbanipal. A escrita cuneiforme acadiana surgiu por volta de 3200 a.C. na Suméria, atual sul do Iraque. Era a adaptação do sistema para a língua falada da região, feita com um estilete de madeira sobre placas de argila úmida, criando marcas em forma de cunha, por isso o seu nome cuneiforme. Inicialmente usada para registrar contas e estoques, com o tempo passou a ser usada para contar mitos, leis e poesia. Era uma linguagem visual e complexa, com centenas de sinais. Só os escribas, treinados por anos, sabiam dominá-la. Curiosamente, muitas dessas tábuas sobreviveram até hoje porque foram cozidas involuntariamente durante incêndios, como o que atingiu a Biblioteca de Nínive. O fogo que destruiu cidades acabou preservando palavras milenares. Graças a essa escrita, hoje conseguimos ler diretamente os pensamentos e histórias de povos que viveram há mais de 5.000 anos. E foi com essas palavras milenares que descobrimos mais sobre Gilgamesh. O épico o coloca como sendo um rei tirano, forte, quase invencível, que dominava seu povo com mãos de ferro. Por conta disso, os deuses resolveram criar Enkidu, um homem selvagem e igualmente poderoso, para equilibrar o poder de Gilgamesh. Os dois se enfrentam e, após a luta, acabam se tornando grandes amigos. Juntos, começam a enfrentar desafios épicos, como matar o gigante Umbaba e derrotar o touro celestial enviado pela deusa Ishtar. Mas, ao desafiar os deuses, uma tragédia se anuncia. Enkidu adoece e morre, deixando Gilgamesh devastado. E é aí que começa a verdadeira jornada, a sua busca por imortalidade. O rei, tomado pelo luto e pelo medo da morte, parte numa jornada para encontrar Utnapishtim, o único homem que sobreviveu a um grande dilúvio e recebeu dos deuses o segredo da vida eterna. Sim, é esse trecho que lembra o relato bíblico de Noé. Você deve ter pensado nisso. E não por acaso, muitos estudiosos acreditam que o épico de Gilgamesh é uma das fontes mais antigas da história do dilúvio. No fim da sua jornada, Gilgamesh descobre que a imortalidade não é para os mortais, que o verdadeiro legado de um homem está nas suas ações e nas marcas que ele deixa no mundo. É uma lição sobre a vida, morte e humanidade escrita há milênios, mas ainda incrivelmente atual. Uma trama instigante e universal, né? Agora, você deve estar se perguntando, como é que essa história sobreviveu até hoje, André? Por que ela foi ignorada por tanto tempo e por que voltou a ganhar atenção nas últimas décadas? Bem, a resposta está nas escavações do século XIX, quando arqueólogos britânicos encontraram a Biblioteca de Nínive. Entre as centenas de tábuas estava o épico de Gilgamesh, quebrado em partes, mas ainda preservado. Durante mais de um século, estudiosos traduziram e reconstruíram o texto, revelando ao mundo uma história que, até então, havia sido completamente esquecida. E por mais incrível que pareça, partes dessa história ainda estão sendo descobertas. Em 2015, arqueólogos anunciaram a descoberta de mais um fragmento da Tábua Perdida, contendo trechos até então desconhecidos desse épico. Mas há também o lado mais misterioso dessa figura. Gilgamesh é descrito como um semideus. Para teóricos de fora da academia, isso levanta suspeitas. Eles acreditam que Gilgamesh poderia ser um ser híbrido, criado por poderes superiores, talvez até extraterrestres. Essas ideias se ligam à teoria dos Anunnaki, deuses sumérios que teriam vindo de outro planeta e criado os humanos. Segundo essa linha, Gilgamesh seria o resultado de uma experiência genética avançada, com acesso a conhecimento e força sobre-humanos. Bem, lendas ou não, essas especulações só aumentam o fascínio
sobre quem ele foi. Hoje, Gilgamesh não é apenas uma figura do passado. Ele está presente em livros, séries, games e filmes. É símbolo de uma era antiga, mas também um lembrete poderoso sobre as questões que enfrentamos, como o medo da morte, o desejo de glória, o valor da amizade. Bem, mas voltemos ao presente e então é aqui que lembramos que foi justamente a sua história escrita numa tábua que se tornou peça central de um escândalo internacional. Isso porque, de alguma forma, essa tábua reapareceu em 2007 nos Estados Unidos. A peça havia sido contrabandeada ilegalmente para o país. Então, um negociador de antiguidades a vendeu para um dos maiores museus privados do mundo, o Museu da Bíblia, em Washington. Mas foi apenas praticamente 20 anos depois do saque, em setembro de 2021, que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou a devolução oficial da Tábua de Gilgamesh ao Iraque, explicando em nota oficial que ela havia sido levada ao país com documentos falsificados, ou seja, houve um esforço deliberado para tirá-la do país sem chamar atenção. E por que essa devolução demorou tanto? É a pergunta inevitável. E por que justamente essa peça, entre milhares, era tão disputada? Bem, a resposta pode estar no que ela representa, sendo não apenas um símbolo cultural, mas talvez um fragmento de algo que muitos acreditam conter segredos sobre a origem da civilização e até mesmo sobre algum conhecimento perdido. E é aqui que nós entramos num território composto exclusivamente por conjecturas. Segundo alguns estudiosos, por conta de sua narrativa ser anterior ao relato de Noé, poderia transformar os registros sumérios no relato mais antigo e talvez mais preciso do que os textos sagrados do Ocidente, aumentando consideravelmente o valor do artefato. Além disso, há teses que afirmam que os deuses descritos nos textos sumérios eram, na verdade, entidades extraterrestres. Gilgamesh, por exemplo, ser descrito como 2/3 Deus e 1/3 homem, alimenta a ideia de que ele seria um híbrido que fazia uma parte de uma linhagem modificada por seres superiores. Ideias assim aparecem em obras como as de Zecharia Sitchin e em programas como Alienígenas do Passado, do History Channel, você já deve ter visto. Mas não para por aí. Algumas traduções mencionam a existência de portais usados pelos deuses sumérios para viajar entre mundos. Isso reforça aquela linha de pensamento de que o Iraque guardaria em suas ruínas tecnologias desconhecidas. De que os americanos talvez tenham ido até lá não apenas por interesses geopolíticos, mas para recuperar ou estudar itens ligados a esses portais estelares. Essa última suposição se baseia nos relatos extraoficiais que indicavam a presença de unidades militares de operações especiais no local do saque e que estes, antes mesmo da entrada de civis, teriam recolhido objetos muito específicos, peças que não estavam nas exposições públicas. Peças que não estavam nas exposições públicas. As tábuas roubadas inclusas nesse meio, já que algumas traziam símbolos que lembram circuitos. Outras estariam escritas em línguas sumérias ainda pouco traduzidas. Há quem diga que certos itens de metal, pedra ou cristal apresentavam propriedades eletromagnéticas incomuns. Teóricos afirmam que eles poderiam conter informações sobre tecnologias pré-diluvianas supostamente usadas pelos deuses sumérios ou pelos Anunnaki. Bem, eu sei, parece um pensamento ousado, uma viagem, mas essa ideia tem raízes antigas. Olha só, desde o século XIX, estudiosos como Zecharia Sitchin afirmam que os textos sumérios descrevem seres extraterrestres que vieram à Terra e transmitiram conhecimento científico e astronômico muito além do que se esperaria para aquela época. Os deuses que Gilgamesh encontrou em sua jornada seriam, segundo essa linha de pensamento, viajantes de outro mundo.
E aqui entra o ponto mais polêmico. Alguns acreditam que um Stargate, um tipo de portal interdimensional, estaria enterrado em território iraquiano, mais especificamente sob as ruínas da antiga cidade de Ur, ou em locais próximos à Babilônia. A missão americana, segundo essa teoria, seria garantir que nenhum outro país, especialmente o Irã, Rússia ou mesmo grupos religiosos, tivessem acesso a esse suposto portal. Claro, nada disso foi confirmado oficialmente. O governo dos Estados Unidos nunca comentou sobre artefatos levados ou sobre programas secretos envolvendo engenharia reversa no Iraque. Mas a movimentação silenciosa em torno do museu, a destruição de registros históricos e a demora na devolução de peças arqueológicas importantes, é claro, alimentam o debate até hoje. Outro ponto curioso era a obsessão de Saddam Hussein pela história da Mesopotâmia. Ele inclusive financiou a reconstrução da antiga cidade da Babilônia, chegando a cunhar o próprio nome em tijolos ao lado de Nabucodonosor e se apresentava como herdeiro direto dos reis babilônicos. Isso incomodava não só os seus opositores políticos, mas também levantava receios sobre um possível projeto de poder simbólico ou até espiritual na região. Ao mesmo tempo, ex-funcionários do governo americano começaram a falar sobre programas secretos envolvendo engenharia reversa e exploração de locais históricos. Nenhum documento oficial confirma isso, mas os relatos são inquietantes. E se parte da guerra foi usada como cobertura para escavar ruínas militares, hein? Bem, se essa tese for verdadeira, ou mesmo parcialmente verdadeira, estaríamos diante de um dos maiores segredos militares da história recente. Um segredo que envolve não só política e guerra, mas ciência perdida, tecnologia proibida e os limites do que consideramos possível. Enquanto isso, a mídia focava em armas que nunca foram achadas. E você, eu, o mundo inteiro assistia a tudo isso, acreditando que sabíamos o que estava acontecendo. Agora, claro, a gente precisa de senso crítico. Nem tudo que circula na internet é verdade, mas há perguntas legítimas que continuam sem resposta. Por exemplo, por que nunca mais acharam o local da tumba? Qual o verdadeiro motivo para o museu ser saqueado sob os olhos das tropas? Como itens tão antigos foram parar nos Estados Unidos? E por que parte deles nunca mais apareceu? A verdade pode ser bem mais complexa do que imaginamos. Talvez o petróleo tenha sido só uma parte do quebra-cabeças. Talvez Gilgamesh não seja apenas uma lenda. Talvez o que os Estados Unidos encontraram no Iraque nunca vá ser revelado oficialmente.